Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live, boa tarde a todos. E hoje o nosso tema é como migrar do MEI para ME. O tema está aí, né? E também tem a parte que é muito importante, que é evitar multa. Então, se você precisa fazer essa migração, tá, de forma mais assertiva, fica comigo nessa live, que nós vamos tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, galera, lembrando que essa live vai ficar gravada no nosso GTV aqui no Instagram e também ela vai ficar gravada, vai para o nosso canal no YouTube. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, porque toda semana nós temos conteúdo mais completo para você que é infoprodutor, para você que vende ou presta serviço no mercado digital. E se vocês ainda que estão chegando aí, galera, não me conhecem ainda, meu nome é Reginaldo Alves, eu sou contador da RA Contabilidade e hoje, com certeza, eu vou poder ajudar vocês que tem essa dúvida, né, que precisa fazer essa migração de forma mais assertiva, tá certo? E nós vamos falar de temas aqui bem importantes referente à migração, e o primeiro ponto, né, que é bem importante, que é o motivo da migração. Então, qual é o motivo desse desenquadramento? Porque existem motivos que pode, né, fazer que você pague multa, e tem motivo que você não vai pagar multa. Então a gente tem que entender isso aqui e fazer de forma correta, né, de forma mais assertiva, essa migração. E lógico que caso vocês precisem desse serviço, né, fazer esse processo, aí a contabilidade é uma empresa que vai poder te ajudar nesse passo a passo, né, e nesse novo patamar, você fazer essa migração do MEI para um ME, ou até mesmo para um SLU, que nós vamos conversar também nessa live, falar sobre essa natureza jurídica, que a gente fala ME, né, nós estamos falando aqui de microempresa. Então nós vamos conversar também um pouquinho sobre isso, tá certo? Então vamos lá, vamos falar desses motivos, né, que fazem com que eu precise fazer, eu fique obrigado a fazer esse desenquadramento. E um deles é quando eu ultrapasso o limite do MEI, que é R$81 mil ao ano até o momento, né? Então, quando eu ultrapasso esse limite do MEI, é até 20%. Então, se eu ultrapassar o limite do MEI, que é R$81 mil, até 20%, eu preciso, né, já fazer esse desenquadramento. Só que, se eu ultrapasso esse limite até 20%, agora em 2024, então somente em janeiro de 2025, que eu serei uma empresa optante do Simples Nacional, porque eu ultrapassei o limite apenas até 20% do limite, tá? Mas o outro ponto, se eu ultrapassar, que é totalmente diferente, ó, vamos prestar atenção nisso, geralmente a galera ultrapassa mais de 20%. Então o que acontece? Se eu ultrapassar o limite do MEI mais de 20%, eu vou ser uma empresa optante do Simples Nacional retroativo ao ano que eu ultrapassei. Então nós estamos em 2024. Se eu ultrapassar esse limite do MEI agora em agosto de 2024, então mais de 20%, em janeiro de 2024 eu já sou retroativo uma empresa do Simples Nacional e preciso pagar o meu imposto retroativo com multa e juros dentro do Simples Nacional. Aí é onde você, né, fica, né, passivo de multa, porque você ultrapassou o limite mais de 20% dentro do ano, tá? E o sistema vai retroagir a janeiro do mesmo ano, e esses meses que você, por exemplo, vamos lá, esses meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todos, Mirela, doutora, tudo bem? Esses meses, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, você vai pagar como empresa, né, o imposto como empresa do Simples Nacional. Então, retroativo, isso vai ter multa e juro. Então, você vai ter que inserir lá dentro, ou a contabilidade, né? A sua contabilidade vai fazer todo esse processo, lógico. Porque quando você é uma empresa do Simples Nacional, você já fica obrigado a ter uma contabilidade, tá certo? Então, a sua contabilidade vai fazer esse processo dentro do PGDAS, lá do Simples Nacional, mês a mês, né, de acordo com o seu faturamento desses meses,
e você vai pagar multa e juro, tá? Isso vai ser obrigatório caso você ultrapasse o limite do MEI mais de 20%, tá certo? E tem um ponto que é também muito importante referente aos motivos do desenquadramento, que é o limite de compra para quem comercializa. Então, existe aquelas empresas drop nacional, e-commerce, né? Então, comércio normal, comércio varejista e tal, que faz compras e inicia o seu negócio como MEI. Só que esse limite de compra, para quem é MEI, para quem comercializa, tá? Faz com que você possa ser excluído do MEI. Então, esse também é um dos motivos que muita gente que trabalha, por exemplo, no e-commerce e no drop nacional, que perde a opção, né, do MEI e precisa aí já ingressar para um Simples Nacional, lucro presumido, tá? Então, o MEI, ele tem um limite de compra também, não tem limite só de faturamento. Se você só perde a opção se ultrapassar o limite de faturamento. Se você comercializa com o MEI, se ultrapassar o limite, tá, do limite de compra do seu faturamento, você também vai perder essa opção, tá? Do MEI será uma empresa do Simples Nacional, tá? Isso é obrigatório, principalmente para as empresas que comercializam esse limite de compra, tá? Eu vou fazer um cálculo aqui bem interessante para vocês entenderem esse limite de compra, tá? Eu faturei R$81.000, tá? Eu faturei, minha empresa é um e-commerce, e eu faturei R$81.000. O meu limite de compra, certo? O meu limite de compra desse e-commerce é somente 64.800. Então, eu só posso comprar 64.800, tá? Porque eu só faturei 81.000. E é o limite do MEI. O limite do MEI é esse, então eu não posso faturar mais, né? Então, se eu for faturar R$81.000 no ano, eu só posso comprar, tá, 64.800. Então, minhas compras só podem ser essa. Se eu ultrapassar esse valor, eu vou perder a minha opção como MEI e serei uma empresa do Simples Nacional, tá? Então, esses pontos e esses motivos, né, são importantes que vocês precisam entender. Reginaldo, mas aí eu preciso saber disso. Galera, sim, é interessante que você, como empreendedor, tenha esse conhecimento, tá? Tudo bem, quem vai fazer todo esse processo é uma contabilidade, a sua contabilidade pode ser RA, caso você seja cliente da RA Contabilidade, ou será um futuro cliente. Então, nós vamos fazer esse processo, mas vocês precisam entender por quê? Porque quem faz as compras é vocês, são os empreendedores, né? Quem fatura como MEI também são vocês, e muitos, né, MEI não tem contabilidade porque não são obrigados, mas poderiam ter uma contabilidade, ter uma assessoria e não, né? E ficar atento, e a sua contabilidade, mesmo como MEI, ficaria atento a esses detalhes, você não iria pagar multa e juro, porque eles iam trabalhar nesses pontos importantes, né, do seu negócio, que é faturamento e limite de compra, né? Esse é fundamental para quem é MEI. E muitas vezes você, como empreendedor, só vende, né, só compra, só vende e não fica ligado nesses detalhes, nesses pontos, né, que são muito importantes, principalmente para quem é MEI, tá certo? Então, nós falamos dos motivos, que é ultrapassar o limite do MEI até 20%, outro motivo, ultrapassar o limite do MEI de faturamento, lógico, mais de 20%, e também ultrapassar o limite de compra mais de 80% do faturamento, que não pode ser feito para quem é MEI, tá? Mas existe também outros motivos, por exemplo, vamos lá. Se você vai ingressar ou ingressou em uma outra sociedade, outra empresa, você já não pode ser MEI. Então, no mês seguinte, se você faz esse tipo de processo hoje, aqui em agosto, em setembro você já é uma empresa do Simples Nacional, você não pode ser MEI, tá? Se você incluir mais de um colaborador como MEI, você também vai perder a opção do MEI e será a empresa do Simples Nacional no mês seguinte, tá?
Se você inserir uma atividade impeditiva ao MEI, essa atividade não pode ser MEI, é impeditiva, então ela é do Simples Nacional. Então você, no mês seguinte, já será uma empresa optante pelo Simples Nacional. Esses 3 motivos, eles não têm multa, tá? Então vamos lá. Se você ultrapassar o limite do MEI até 20%, você vai pagar, sim, essa diferença que você ultrapassou, né? Isso em janeiro de 2025, até 20%. E se você ultrapassar o limite do MEI mais de 20%, você vai pagar retroativo, né, ao ano que você ultrapassou, multa e juros sobre o seu faturamento. Né? Ultrapassou o limite de compras, 80% do seu faturamento. Né? E se você ingressar em uma sociedade, você não paga multa. Se você ingressar numa sociedade, você não é mais MEI, é uma empresa do Simples Nacional. Se você incluir mais um colaborador, já que você só pode um como MEI, o MEI só pode incluir, né, um colaborador. Se ele colocar 2 na sua empresa, não será mais uma empresa MEI, será uma empresa do Simples Nacional. E se ele inserir uma atividade impeditiva que seja do Simples Nacional e não MEI, aí com certeza já no mês seguinte ele já será uma empresa, tá, do Simples Nacional. Só que esses 3 motivos que eu falei agora, últimos, você não vai pagar multa. Mas você precisa fazer, você precisa, a obrigatoriedade do desenquadramento, tá, é do empreendedor, quer dizer, da contabilidade. Quando o empreendedor contrata a contabilidade para fazer esse processo, tá? Por quê? Porque a Receita Federal, ela faz o desenquadramento, ou você faz para quem comercializa, tá? Mas você precisa concluir isso dentro do sistema do Simples Nacional, tá? Então, você precisa de uma contabilidade para fazer todo esse processo, tá bom? E outro ponto que é bem importante, que é o seguinte, vamos lá. O limite do MEI, tá? Olha aqui como é interessante. O limite do MEI é 6.000, mensal, 6.750. Vamos lá. Se ele é 6.750, e se o seu MEI só tem 6 meses, o seu limite do MEI não é R$81 mil. Tá? O seu limite do MEI é R$40.500 e não R$81 mil. Esse limite de R$81 mil é somente para quem, tá, tem um MEI já com mais de 2 meses. Então eu tenho 12 meses no meu MEI, meu limite é R$81 mil. Mas se eu tenho um mês apenas com 6 meses, meu limite é R$40.500, tá? Não R$81 mil. Então isso é muito importante, porque muita gente acha, o limite do MEI é R$81 mil. Abre um MEI em janeiro de 2024 e fatura 20 mil. Em fevereiro de 2024, ele fatura mais 20 mil, achando que o faturamento dele, né, é R$81 mil ao ano. Só que, nesses 2 meses que ele faturou aí 40 mil, ele já ultrapassou o limite do MEI. Porque se ele tem um MEI que tem 2 meses e fatura 20 mil em cada mês, ele não é um MEI, ele está faturando como empresa do Simples Nacional, certo? Então, fique atento a esse detalhe, porque muita gente acha que o faturamento do MEI é R$81 mil e abre um MEI e já, às vezes, fatura até 80 mil. E já ultrapassou esse limite há muito tempo, tá? Então, chega uma galera aqui no escritório que fatura mais de 100 mil reais, tá? E às vezes, e muitas vezes, ele só tem um MEI com 3, 4 meses. E a gente precisa fazer todo esse processo de regularizar esses valores, né? Então, é importante que você fique atento a esses motivos e que você tem que entender que você precisa de uma contabilidade para fazer esse desenquadramento e todo o processo, tá? O contrato, todo esse processo, junta comercial, Receita Federal, prefeitura, se for comércio você faz, tá? Então precisa
tá? De uma contabilidade para fazer todo esse processo. E eu estou falando aqui sobre esses motivos porque muita gente desconhece esse motivo. Tá? Muita gente está com o MEI, trabalhando, continua lá, estou vendendo, estou prestando serviço e não se liga. Tá? O meu limite é R$81.000, mas o MEI dele está com 5 meses, então não é mais R$81.000. Tá? Então, muito importante. E qualquer dúvida, deixa no comentário suas dúvidas. Até você pode deixar no comentário lá do GTV a sua dúvida, que aí também a gente vai tirar suas dúvidas. Também pode deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando e eu vou tirando as suas dúvidas sobre essa parte da migração do MEI, tá bom? Então, a gente entendeu já os motivos e a gente precisa já ir para outro patamar. Então, eu já não sou MEI, mas sou empresa do Simples Nacional e preciso, já ir para outro patamar. Então, eu preciso de uma contabilidade, vou falar com o Reginaldo e ele vai fazer esse processo de migração. E um ponto que é muito importante é a natureza jurídica. Vou falar aqui de 3, naturezas jurídicas que são mais utilizadas no mercado digital, que a primeira é empresário individual. Então, muita gente, como no tema da live, como migrar do MEI para o ME, que é uma empresa, que é um empresário individual, certo? E aqui na RA Contabilidade, eu sempre indico outra natureza jurídica. Eu vou falar para vocês 3 aqui, que vocês devem conhecer já. Empresário individual, SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal, e Sociedade Limitada, tá? A empresário individual eu não indico para nenhum dos meus clientes. Por quê, Reginaldo? Porque é o seguinte, empresário individual, os bens da pessoa física se confundem com o da jurídica. Então, por esse motivo, eu não indico que nenhum dos meus clientes, que seja apenas ele mesmo, com um único sócio, ele vai abrir uma empresa, empresário individual. Então, porque esses bens da pessoa física vai se confundir com a jurídica. Então, se na empresário individual, se esse cliente, se ele tem uma dívida na empresa e possui bem que pague essa dívida, que possa pagar essa dívida, um juiz pode determinar que ele pague com bens da pessoa física essa dívida da empresa dele, porque a natureza jurídica dele é empresário individual, tá? Então, por isso aqui eu não indico, tá? E a SLU, aqui, para gente aqui, para quem é único sócio, para quem vende ou presta serviço no mercado digital, quem for produtor e trabalha sozinho, a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, é a melhor natureza jurídica para essas galera que fatura, tá? Dentro do mercado digital. Por quê, Reginaldo? Porque é o seguinte, os bens da pessoa física não se confundem com o da jurídica. Na SLU, o que é da jurídica, o que é da física é da física. Então, se eu tenho uma dívida lá na pessoa física, a dívida é da pessoa física. Se eu tenho uma dívida na pessoa jurídica, a dívida é da pessoa jurídica. Então, se eu tiver uma dívida na pessoa jurídica na SLU, eu não vou pegar os meus bens que eu tenho na física para pagar essa dívida. O juiz não vai determinar, eu não vou ser obrigado a fazer isso, tá? Então, esse é um dos motivos que é bem interessante que você, sempre que for abrir o seu negócio ou fazer essa migração, faça para a natureza jurídica SLU, principalmente se for com um único sócio. Reginaldo, mas aí eu tenho mais um outro sócio. Aí você vai abrir uma sociedade limitada, porque essa sociedade limitada ela vai limitar, de acordo com as cotas do capital, a responsabilidade. Tá? Tanto o lucro como as despesas, Então, tudo isso é de responsabilidade dos dois, de acordo com o que está lá no contrato, o percentual de cada um, numa sociedade limitada. Mais uma SLU, que é para um único sócio, é perfeito. É a melhor natureza jurídica para fazer uma migração. As nossas migrações aqui nós fazemos sempre é para SLU, para aquele empreendedor que está trabalhando sozinho. Tá certo? Então, é fundamental que você entenda.
E essa parte de ME, Reginaldo, o que é ME? ME é microempresa. É microempresa que fatura até 360 mil. Por isso tem essa sigla ME. Tá? E tem outra sigla também que faz parte, que é a EPP. Essa EPP é aquelas empresas que faturam mais de 360 mil. Então, se eu estou no Simples Nacional e fatura até 360 mil, eu sou um ME. Se eu sou uma empresa que fatura mais de 360 mil no Simples Nacional, eu sou uma empresa de pequeno porte, uma EPP. Tá certo? Então, essas siglas são mais ou menos isso. O mais importante é a natureza jurídica, né, que deixa a sua empresa mais segura. Tá bom? Aí, quando você faz essa migração, você vai inserir lá a natureza jurídica, né? Vai colocar todos os dados que precisa ser feito lá, a contabilidade vai fazer esse processo e vai ser determinado, você vai determinar, porque você já vai para o Simples Nacional automático, mas aqui na contabilidade nós fazemos um planejamento tributário e esse planejamento tributário vai definir se realmente é interessante para você estar no Simples Nacional. Porque assim, nem sempre o Simples Nacional é ideal para o seu negócio. Nem sempre. Por quê? Porque o Simples Nacional, quanto mais você faturar, mais imposto você paga. Diferente do lucro presumido, por exemplo. No lucro presumido tem aquela presunção lá sobre o faturamento, mas a alíquota que tem lá no lucro presumido, ela é fixa. Já no Simples Nacional, por exemplo, no anexo 3, a alíquota inicial é 6%, mas ela vai crescendo. Então, pode ser que seja interessante para você iniciar nessa migração com o Simples Nacional. A maioria dos nossos clientes é interessante ele no começo estar no Simples Nacional, mas depois, né, fica mais interessante, depois no planejamento, que ele vá para esse lucro presumido, porque lá ele vai pagar menos imposto. Muita gente, tá? Principalmente essa galera que vende e-book, tá? Essa galera do PLE, ela muitas vezes, dependendo do faturamento dela, é interessante ela estar no presumido, porque ela no presumido ela vai pagar lá 5,93, uma alíquota fixa. Tudo bem que lá no alíquota inicial do Simples, para anexo 1, para quem está iniciando vendendo e-book, somente e-book, tá, galera? Inicia ali com 2,63, mais ou menos isso. Então, a alíquota baixa, razoável, perfeito. Então, sempre a gente faz essa análise, né? Esse planejamento, para entender e para passar para o nosso cliente o que é mais interessante para ele. Se ele está vendendo e-book no Simples Nacional, ele está pagando 2,63, é mais ou menos isso, é 2,68, tá? Mas é uma alíquota que é menos de 3% para quem está vendendo e-book, porque na venda de e-book ele tem aquela imunidade de ICMS. Então a alíquota inicial lá no Simples Nacional, no anexo 1, para quem vende e-book, é 4%. Mas como ele tem a imunidade de ICMS, ele não paga o ICMS, porque é livro, né, aquele livro digital, então ele vai pagar ali 2,65, acho que é mais ou menos isso. Então, ele paga menos de 3% sobre o que ele faturar somente na venda de e-book, tá? E se ele vender curso, por exemplo, se ele vende curso, ele já vai para o anexo 3 e vai pagar 6%. A alíquota inicial lá é 6% na venda de curso. Então, é interessante a gente fazer um planejamento para poder mostrar para o nosso cliente qual é a melhor forma e qual é o melhor regime de tributação para que ele ingresse e pague menos imposto de forma legal. Porque você pode vender e-book, você pode vender o curso e pode estar no Simples Nacional. Você não vai pagar 6% no total, né, na venda dos dois, né, nem do curso e do e-book, você não vai pagar uma alíquota fixa, mas você vai pagar uma alíquota de acordo com o que você está vendendo. Se eu tenho na minha empresa, eu tenho um KNAI de comércio varejista de livros, edição de livros que eu preciso para poder vender e-book, e tenho também
o KNAI de treinamento, porque eu vendo curso. Então, o que acontece? O que eu vender de curso, eu vou pagar o meu imposto de acordo com o anexo 3, a alíquota inicial 6%. E o que eu vender de e-book, eu vou lá para o anexo 1, né, que vou pagar lá 2,64%, 65% sobre o que eu faturar na venda de e-book. Então, aqui nós vamos separar esse faturamento, vamos colocar dentro do PGDA do Simples Nacional e você vai pagar o imposto de acordo com a alíquota de cada produto que você está vendendo, ou de cada serviço que você está fazendo. Porque existe serviço dentro do Simples Nacional que é 15,5%, e existe serviço que é 6%, que é a maioria dos serviços dentro do Simples Nacional é 6%, somente no mercado digital. E tem também essa alíquota no comércio, né, na venda de e-book, que a alíquota é 4%, e tem uma redução lá de ICMS, você paga menos de 3% sobre o que você faturar, tá certo? Então, esse planejamento é feito pela sua contabilidade. Então, você precisa contratar essa contabilidade para fazer essa migração de forma mais assertiva. Porque muitas vezes a gente pode causar um erro, você colocar um desenquadramento, por exemplo, onde você não ultrapassou o limite de 80 mil e você vai marcar lá uma opção, que tem as opções lá que você marca, uma opção que você possa pagar imposto, ou possa pagar multa, né? Ou possa retroagir. Então tem que ficar atento aos detalhes que são muito importantes, principalmente na hora da migração. Então aqui no nosso setor de legalização, ele faz o processo de forma correta e assertiva, de acordo com o que aconteceu no negócio do cliente. Então, o que foi que aconteceu? Qual o motivo real do desenquadramento? Reginaldo, é o seguinte, eu estou próximo aqui de faturar 80 mil e eu quero desenquadrar. Aí nós vamos, caso ele precise de uma atividade, por exemplo, e eu queria colocar essa atividade aqui, porque eu vou trabalhar essa atividade aqui, só que ela não é MEI, ela é do Simples Nacional. Aí a gente pode sim fazer o desenquadramento, inserir essa atividade que ele vai trabalhar, realmente ele precisa trabalhar, né? Vai para o Simples Nacional e ele não vai pagar multa nenhuma. E ele já vai ser do Simples Nacional já no mês seguinte. Tá? Então, é interessante que uma contabilidade que seja especializada no seu negócio para fazer esse processo de forma mais assertiva. Certo? Então, esses pontos são importantes para você poder fazer essa migração, né, e não ter problemas lá na frente. Então, muita gente tem dúvida que eu faço o que? Peraí, Reginaldo, eu posso baixar esse MEI? Eu já ultrapassei aqui o limite aqui, mais de 100 mil, muito mais de 20%. Eu quero baixar esse MEI para abrir uma empresa do Simples Nacional. Eu posso fazer isso? Pode, mas você vai ter problema lá na frente. Poder pode, tá? Mas você vai ter problema. Principalmente quando você for abrir a nova. Que lá vai ficar registrado naquele CPF, que é ligado ao seu CPF, o MEI é ligado ao seu CPF, que você baixou essa empresa, esse MEI, de forma incorreta. Então, caso você tenha um MEI que tenha débito, Reginaldo, eu tenho um MEI que está inapto, e eu quero saber o que aconteceu. Geralmente, quando você tem um MEI que está inapto, um CNPJ inapto, e é MEI, é ausência de declaração e débito. Então, o que se pode fazer? Pode parcelar os débitos e enviar as declarações. Vai pagar multa lá, se for 2 declarações. Multa geralmente é um valor baixo, a multa da declaração do MEI é R$25 cada declaração, né, em atraso. E o que acontece? Você regulariza quando você parcela. Então, esse CNPJ volta a ficar ativo. Aí, nesse momento, você pode fazer a migração. Por quê? Minha irmãzinha.
Por quê? Porque você regularizou esse MEI, o CNPJ não está mais inapto, está ativo, tá? Estou com parcelamento na Receita Federal, enviei as declarações e quero fazer a migração. Perfeito, está correto, tá? Não tem nada errado aí. Você vai continuar lá com aquele parcelamento e vai pagar o parcelamento e vai abrir, ou vai fazer a migração, né? Vai fazer essa migração e colocar o que você precisa. Inserir atividade, mudar de endereço. Então, tudo isso você pode fazer nessa migração, tá? Então, é importante que você saiba disso e tenha esse entendimento, porque você pode, depois de fazer esse parcelamento, entregou as declarações, fiz o parcelamento nesse mês, posso baixar? Pode baixar. Tá? Você pode baixar. Aí eu digo que você pode baixar. Por quê? Porque você está regular. Você está regular. Quando você entrega as declarações desse mês e faz esse parcelamento, você fica regular. Tá? Então, quando você está regular com o CNPJ, ele não está mais inapto, aí você pode baixar ou fazer a migração. Tá? Você precisa, porque muita gente, o que acontece? Muitos empreendedores, ele utiliza esse CNPJ e cadastra na plataforma e não quer mudar. Então, ele pode continuar com o mesmo CNPJ, fazendo essa migração, tá? E o cadastro da plataforma continua com o mesmo CNPJ. A única coisa que ele vai fazer é entregar o contrato, porque a empresa não é mais MEI, é uma empresa do Simples Nacional. Ele vai lá, anexar ou enviar para a plataforma o contrato, atualizando, né, com o CNPJ, mostrando que a empresa já é uma empresa do Simples Nacional e não é MEI. Tá certo? E vai atualizar o cadastro, né? Na verdade, ele vai atualizar o cadastro na plataforma, mas com o mesmo número do CNPJ. E caso ele cancele e baixe esse CNPJ nas plataformas, ele vai ter que fazer todo o cadastro com um novo CNPJ, que ele vai abrir. Reginaldo, estou com um débito lá, vou parcelar e vou baixar esse e-mail e vou abrir uma empresa do Simples Nacional. E você vai ter que fazer todos os cadastros nas plataformas, tá? Com um novo CNPJ. Todo o cadastro que você tinha feito de forma anterior, né? O que você fez, só que você vai fazer com o novo CNPJ, novo contrato, tudo isso vai ter que mudar, tá certo? Outra dúvida que é muito recorrente, tá? É referente a essa parte de compras. Então, voltando aqui às compras, né? Muitos empreendedores que é MEI, prestam serviço, fazem compras, tá, com CNPJ e fazem compra com limite superior ao limite do MEI. Então, o que vai acontecer? A Secretaria da Fazenda, somente aqui no Ceará, o que acontece? Ela manda cartinha de exclusão dizendo o motivo, mesmo você sendo uma empresa prestadora de serviço e não comercializando. Isso pode acontecer, eu estou dando um exemplo aqui, porque já aconteceu aqui no Ceará, e pode acontecer aí com você, tá? E você precisa provar, tá, para né, para a Cefaz, ou para a Secretaria da Fazenda do seu estado, que essas compras não foram para comercialização. Tá? Você precisa provar que essas compras não foram para comercialização, ou para uso e consumo. Mas fique atento nesse limite, porque é importante. Mesmo que você não comercialize, só preste serviço, mas é muito importante que você observe esse limite de compra de 80% do seu faturamento. Tá? Lembrando que o seu é de acordo com o seu faturamento. Tá? Não é o limite de 80% do faturamento do MEI, não. Do limite do MEI, não. 81 mil, não. É do seu faturamento. Se você faturou no ano, 12 meses, 60 mil, então você só vai poder comprar, tá, 80% de 60 mil. Então, é muito importante você ficar ciente disso, tá, para não ter problemas lá na frente, porque a Cefaz, Secretaria da Fazenda, ela não brinca.
Receita Federal também, tá? Então fique atento que é muito importante. Se você tem um faturamento, mesmo o seu MEI lá tem 12 meses, meu faturamento foi só 60 mil, Reginaldo. O que é que eu vou fazer aqui de compra? Você só vai comprar 48 mil. Esse é o seu limite. Se comprar mais, você vai perder o MEI, vai ser excluído do MEI. Vai passar para a empresa do Simples Nacional. Tá? Aí, outra dúvida que é muito recorrente, Reginaldo, eu preciso migrar para o ME como empresário individual, ou eu já posso fazer migrar para a SLU? Porque a SLU é o seguinte, ela é uma sociedade limitada unipessoal. Então, ela é equiparada a uma empresa limitada, certo? Então, lá quando você a gente colocar o nome empresarial, vai sair lá no final limitada, na SLU. Então, no caso aí, nós vamos fazer só uma migração, nós vamos fazer uma transformação. Então, essa transformação, né, será em uma empresa SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, caso você seja um sócio dessa empresa. Porque se você for fazer a migração e for incluir um outro sócio, aí nós vamos abrir transformar, é uma transformação também para uma sociedade limitada, tá certo? E nunca, galera, nunca faça a migração para empresário individual. Se você que é infoprodutor ou vende ou presta serviço no mercado digital e está com a empresa que contrata empresário individual, você precisa fazer essa mudança rapidamente para a SLU, porque essa natureza jurídica é a melhor para o seu negócio, é a mais segura, ela vai deixar o seu negócio mais seguro. Então, se você tiver dúvidas sobre todo esse processo, deixa nos comentários dessa nossa live aqui, que ela vai ficar salva no IGTV. Se você estiver agora assistindo lá no nosso canal, porque nós vamos deixar salvo no nosso canal no YouTube, então você deixa lá nos comentários. Então entre em contato com a gente, também nosso contato vai estar lá no nosso WhatsApp, que a gente vai te ajudar, tá? A gente vai te ajudar e fazer essa transformação, já que você é uma empresário individual, para uma sociedade limitada unipessoal de forma mais rápida e segura, tá? E sempre que for fazer essa migração, faça a migração para a SLU, tá certo? E eu queria deixar um bônus para vocês, antes de encerrar. Eu vou recapitular aqui o que a gente conversou, que é o seguinte, vamos lá. Os motivos para você ser desenquadrado do MEI, certo? Se você ultrapassar o limite de faturamento do MEI até 20%, e mais de 20%, você paga multa, tá? E se você ultrapassar o limite de compra também, mais de 80% do seu faturamento, né? Nem do limite do MEI, do seu faturamento. Isso para quem comercializa, e fique atento também a empresas que prestam serviços, que compram muito para uso e consumo, tá bom? E eu vou falar agora dos motivos de desenquadramento que não paga multa, tá? Que é quando você ingressa em outra sociedade, você não vai pagar multa e vai ser desenquadrado do MEI. No mês seguinte, você é a empresa do Simples Nacional. Quando você inclui mais de um colaborador, o MEI só permite um colaborador. Se você colocar 2 nesse MEI, você vai ser uma empresa do Simples Nacional a partir já do mês que você, né, inseriu esse colaborador, tá, a mais. E se você inserir uma atividade impeditiva do MEI, vai para o Simples, né, é uma atividade do Simples Nacional, já vai, né, para o Simples Nacional e também não paga multa, tá certo? Melhor natureza jurídica nessa migração, SLU, tá bom? Sobre o porte de empresa, ME, SLU vai ser limitada, né, o porte dela vai ser limitado. Tá? Regime de tributação, Simples Nacional, lucro presumido, nós vamos falar, aqui não falamos do lucro real, tá? É um faturamento bem lá acima, né, em outro patamar, já nós estamos falando aqui só para quem está faturando mais de 81 mil reais, tá bom? Então, é infoprodutor, Simples Nacional, para quem está começando já, ultrapassou agora o limite de 81 mil reais, Simples Nacional, pagar lá 6% sobre o que faturar.
Se for venda de e-book, né, se você está vendendo e-book Simples Nacional, vai pagar lá uma alíquota de menos de 3% sobre o que você faturar também, lá no anexo 1 do Simples Nacional. E vai depender também do seu faturamento. Começou a escalar, está faturando muito mais, pode ser que seja interessante você ir para o lucro presumido, porque lá a alíquota é fixa. No Simples Nacional, quanto mais faturar, mais imposto você vai pagar. Tá certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você ficou com dúvida sobre os impostos, tá? os impostos que você irá pagar depois dessa migração. Tá bom? Então, o bônus é o seguinte. Você vai lá, quando ficar salva essa live no nosso IGTV e também lá no nosso canal, nós vamos dar para você de forma gratuita 30 minutos de uma consultoria. Então, se você é um influenciador, se você trabalha no marketing digital, é infoprodutor, tá? Vende PLR, se você é um social media, se você é um gestor de tráfego, então, se você vende ou presta serviço no mercado digital, é infoprodutor, você vai ter uma consultoria gratuita, tá? Por 30 minutos comigo. Então, você vai entrar em contato lá no nosso WhatsApp, seja aqui seja no canal lá do YouTube, que tem lá o nosso contato, ou aqui também, você vai ficar salvo no IGTV, você vai entrar em contato no nosso WhatsApp e vai agendar essa consultoria por 30 minutos gratuita. Então, nesses 30 minutos, você vai perguntar o que você quiser, vai tirar todas as suas dúvidas. Nós vamos só agendar essa consultoria, tá? E eu vou ajudar você, seja na migração, seja um MEI, seja do Simples Nacional já, a sua empresa, ou do lucro presumido, tá? Dúvidas sobre legalização, emissão de nota fiscal, imposto, se você quer pagar mais, está achando que está pagando muito imposto, quer pagar menos imposto, a gente vai fazer aqui um planejamento e vai te ajudar nesse processo. Então você terá essa consultoria por 30 minutos gratuita, tá? Comigo. Então vai lá, deixa lá nos comentários, entre em contato. Qualquer dúvida, deixa as dúvidas também nos comentários. E essa consultoria é um presente aqui da RA para vocês. Tá bom? Então, galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. Fico feliz em ajudar. Tá bom? E caso vocês queiram um tema para que eu faça uma live aqui, para que eu tire dúvidas de vocês, tá? Vocês deixam nos comentários, a gente sempre está postando aí nossos stories, você deixa lá o comentário, tá? Ou então numa postagem nossa, referente a algum conteúdo, que a gente vai fazer essa live e vai te ajudar, tá? E vai ajudar essa galera aí que precisa, tá bom? Então, galera, boa tarde a todos e muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima live.